Próxima atração no canal 25, programa Tempo de Reflexão. Seja bem-vindo, telespectador, para mais um programa Tempo de Reflexão. Obrigado, um privilégio saber que esse encontro de alguma forma acontece todas as semanas. É uma alegria e uma responsabilidade saber que eu tenho a honra de, por meia hora, dividir algo que Deus colocou no meu coração, algo que Deus tem incomodado o meu coração. E é assim que nós caminhamos dentro desse programa. Nós sempre buscamos direção de Deus, sempre buscamos a vontade de Deus para que a gente sempre leve um tema, um assunto de reflexão para você. Assim como o nosso nome aqui mesmo diz assim, é um tempo de reflexão. Então esses 30 minutos, essa meia hora que nós vamos estar juntos, é um tempo para você refletir, para você olhar para a tua vida, para você olhar para o teu coração, para que você olhe para a tua vida espiritual, que você possa fazer um balanço, o quanto há de convergência entre as promessas de Deus e aquilo que você está vivendo. E eu tenho dito aqui, telespectador, que nós vivemos aquilo que nós escolhemos viver. Não adianta a gente falar assim, mas a vida está difícil. Talvez nós tenhamos feito escolhas que nos levaram a viver uma vida de dificuldades. E como nós vivemos aquilo que nós escolhemos viver, se você tiver o ânimo, a vontade, o desejo de mudar a tua vida, basta fazer escolhas diferentes. Certamente a vida vai te levar para lugares diferentes. É esse desafio, é esse encorajamento que eu deixo para a tua vida. Eu aprendi isso com a minha própria vida, telespectador. Eu fiz muitas escolhas erradas que me levaram para situações difíceis. E um dia eu conheci Deus, eu conheci Jesus Cristo, e eu fui entender de que eu era fruto das minhas escolhas. Que eu tinha escolhido a caminhar por caminhos de dor, por caminhos de tristeza, por caminhos de feridas, e um dia eu descobri que havia outros caminhos para que eu pudesse viver. E eu tive uma conversão na minha vida, eu deixei aqueles caminhos de dor para caminhar por caminhos de paz. E é só com Deus, telespectador, que a gente pode, de repente, mudar aquilo que eventualmente a gente decide mudar nas nossas vidas. Quando Deus vê uma decisão, quando Deus vê uma disposição, mesmo que você não tenha mais força, Ele acrescenta algo que você precisa para ir além daquilo que você está vivendo. Deixa essa palavra, essa introdução de ânimo para você. E eu quero descobrir com você nesse programa qual é a missão de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo veio à Terra? Quando a gente faz essa pergunta, a gente, pelas nossas tradições religiosas, automaticamente a gente vai falar assim, olha, Luciano, Jesus Cristo veio porque a gente estava em pecado, então Ele entregou a sua vida para que a gente pudesse ter vida, Ele veio para perdoar os nossos pecados. Isso tudo é verdade, mas essencialmente não é com essa finalidade, não é com esse objetivo que Jesus Cristo veio à Terra, telespectador. E eu quero descobrir com você, através desse programa, qual é o principal objetivo de Deus ter aberto a mão do seu único Filho, para que Ele pudesse ter sido entregue na cruz, pela minha vida e pela tua vida. E aí, para que a gente consiga entender a missão de Jesus Cristo, verdadeira, principal, essencial, nós precisamos resgatar a nossa vida, resgatar o nosso histórico. Porque quando nós chegamos ao mundo, telespectador, a gente já de cara enfrenta dois grandes problemas. Primeiro, a palavra de Deus diz de que nós nascemos pecadores. Porque nós herdamos o pecado original, o pecado de Adão e Eva. Então todas as pessoas que chegam no mundo segundo a palavra de Deus, e isso está em Romanos 5,12, vou repetir, Romanos 5,12, diz de que nós somos pecadores. E em função da falha, em função da desobediência de duas pessoas lá que começaram a humanidade. Então esse é o grande problema que nós enfrentamos logo que nós chegamos ao mundo. Quando nós nascemos, nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos com barreiras e separação entre as nossas vidas e Deus. E o segundo grande problema, telespectador, que nós vivemos quando nós chegamos ao mundo, é que nós somos introduzidos num sistema religioso. Nossos pais, por herança, eles fazem com que nós passemos a viver e a conviver com seus padrões religiosos.
Então esses são os dois grandes problemas que nós enfrentamos logo que a gente abre os olhos, quando a gente vê a luz do mundo, esses dois grandes problemas. Primeiro, a gente já nasce pecador, Romanos 5,12. E segundo, nós somos inseridos num contexto religioso já construído, já constituído. E aí nós vamos crescendo dentro desse padrão religioso, nós vamos criando a nossa mente, formando a nossa mente dentro daqueles padrões que nós somos educados pelos nossos pais. E aí quando nós crescemos, quando nós começamos a ter que resolver os nossos problemas, quando nós precisamos resolver as nossas adversidades, onde nós procuramos Deus, a gente não encontra. Porque às vezes a gente tem caminhado por caminhos onde Deus nunca esteve. A gente conhece muito bem tradição, a gente conhece muito bem líder religioso, a gente conhece muito bem formatos, doutrinas de homens, que não servem para nada quando nós precisamos de Deus. E nós só vamos dar conta, telespectador, de que nós estamos distantes de Deus quando nós crescemos, quando nós precisamos fazer as nossas escolhas, e quando muitas vezes a gente começa a chegar nos nossos becos sem saídas, que a gente, só uma pessoa pode nos ajudar, que é Deus. E aí quando a gente procura Deus na nossa história, a gente vai perceber que Deus nunca esteve presente nas nossas vidas. E eu falo isso pela minha vida, telespectador. Quando mais eu precisei de Deus, quanto mais eu estava lá embaixo, e eu procurei por Deus e eu não encontrei Deus, telespectador, porque eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. Eu fazia as minhas preces, as minhas orações, as minhas rezas, simplesmente com palavras vãs, que muitas vezes não passavam do teto da minha casa, mas eu sentia assim, missão cumprida, hoje eu rezei, hoje eu orei, hoje eu fiz as minhas preces, estou de bem com Deus, sem valor nenhum, telespectador. Deus não está preocupado com o teu formato, com a tua repetição, Deus está preocupado com o teu coração, o quanto de fato Ele encontra um espaço especial para que Ele possa se relacionar com você. Logo que eu nasci, que eu fui inserido dentro de um contexto religioso, eu lembro que eu frequentava um lugar de tradição, onde eu não podia fazer barulho, eu sentava, era um silêncio ensurdecedor. Se você se mexesse, se você falasse do lado, se você fizesse um movimento, parece que todo mundo olhava para você e você se sentia um peixe fora da água. E era assim como se fosse um quartel-general, porque aqui você está na casa de Deus. Na casa de Deus você tem que ter respeito. Você está na casa de Deus, então você tem que ter respeito. E eu falei, é verdade, tem lógica isso, tem sentido isso, então eu devo me comportar de uma forma decente, não falar, mal respirar, porque eu devo sim ter respeito na casa de Deus. Aí em algum momento na minha vida eu decidi ir para um outro caminho. Eu conheci outras pessoas que me levaram para outras denominações. E quando eu cheguei lá, telespectador, eu vi pessoas chorando, pessoas pulando, pessoas alegres, pessoas se abraçando. Eu falei, mas espera aí, eu aprendi lá atrás que na casa de Deus a gente tem que estar quieto porque é um respeito na casa de Deus, e vocês vêm me ensinar agora que aqui a gente tem que estar alegre porque a casa de Deus é uma casa de alegria. Ora, e eles disseram isso para mim. Luciano, casa de Deus é uma casa de alegria, uma casa de felicidade. A gente tem que estar feliz, a gente tem que contagiar as pessoas com o nosso amor. Eu falei, então me enganaram. Porque lá atrás, quando eu entrei numa religião, me disseram que eu tinha que ficar quieto. Agora vocês aqui estão dizendo que eu tenho que ficar feliz. Ora, para onde eu vou? E aí quando eu fui fazer teologia, telespectador, eu aprendi na palavra de Deus que nós adoramos Deus com o nosso coração. Não importa se eu estou em silêncio, não importa se eu estou feliz, isso são regras que religiões criam, que são formadas na nossa mente para que a gente construa uma vida religiosa, uma vida sem experiência com Deus. E aí eu olho hoje, 2015, para aquela turma que dizia que eu tinha que ficar quieto, que eu tinha que respeitar a casa de Deus, eu olho para determinadas frentes, as pessoas estão fazendo exatamente como aquelas segundas pessoas faziam.
São pessoas que estão pulando, pessoas que estão chorando, pessoas que estão orando em línguas, é uma confusão. Ora, quem está certo nisso? Para onde que eu corro? E é por isso que a gente tem esse trabalho, telespectador, para fazer com que você reflita um pouquinho, porque estão criando hoje dentro do Evangelho um Evangelho que é um estelionato. Eles estão fraudando o Evangelho de Jesus Cristo, telespectador. Hoje você tem um Deus de à la carte. Você liga a televisão, você tem templos, o que você está precisando? Como você vai num restaurante, olha, eu estou precisando hoje de prosperidade. Ah, você vai lá naquele lugar lá, porque lá tem prosperidade para a tua vida. E a gente vai lá, ouve lá o líder falar atrás de prosperidade. Ah, o que você está precisando? Ah, eu estou com uma enfermidade dentro da minha casa. Cadê o Deus de à la carte de cura? Não, vai lá naquele endereço, porque Deus está curando lá e vai todo mundo para lá, telespectador. Ah, eu estou com um problema espiritual, são espíritos do mal que estão assolando a minha vida. Onde é que tem? Onde é que está Deus? E a gente corre lá atrás de líder espiritual para poder fazer com que de alguma forma a gente se livre desses espíritos maus. Ah, estou precisando de um milagre na minha vida. Onde é que é o templo, o local onde tem milagre? E lá vai todo mundo lá, telespectador. Deus de à la carte, telespectador. Eu deixo para você, eu te peço desculpas essa minha exaltação, telespectador, porque eu combato o estelionato que fazem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, telespectador. Essas pessoas que usam indevidamente o nome de Deus um dia vão prestar conta. Mas enquanto esse dia não chegar, cabe às pessoas corretas, às pessoas que têm um coração voltado para o reino de Deus, a combater essas mentiras, que têm levado as pessoas à desgraça, que têm usado os momentos de fraqueza nas pessoas para vender o evangelho falso, o evangelho adulterado. Eu deixo essa reflexão para que a gente possa buscar qual é a principal missão de Jesus Cristo na terra, telespectador. Para que nós possamos de fato ter a nossa identidade resgatada. Não permite que o Evangelho seja adulterado na tua vida. Não viva a tua vida espiritual, telespectador, conforme a tua necessidade. Vamos buscar assim, qual é a vontade de Deus, cadê Deus, o que Deus tem para a minha vida efetivamente. Não é um Deus de à la carte, um Deus que eu corro atrás quando eu preciso. Não há justiça nessa relação, telespectador. Isso é uma relação que, do fundo, entristece o coração de Deus. Porque Ele vê nas nossas vidas pessoas interesseiras que só correm atrás dEle quando nós precisamos de coisas. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo e no segundo bloco nós vamos descobrir nesse programa qual é a principal missão de Jesus Cristo nessa terra. Nós voltamos num instante. A missão de Cristo na Terra. Esse é o desafio que eu lancei no começo do programa para que nós juntos possamos descobrir qual é a principal missão de Jesus Cristo na Terra. Por que Deus decidiu, pelo amor da minha vida e pelo amor da tua vida, entregar a vida do seu único filho para morrer no nosso lugar, para que através da morte de Jesus nós passássemos a ter vida. E eu disse que a primeira reação, a primeira resposta que vem automática na nossa mente é assim, olha, Jesus Cristo morreu para que nossos pecados fossem perdoados, isso é legítimo, mas não é essa a principal missão que Jesus Cristo veio trazer para a Terra. E é essa proposta, esse desafio de nós descobrirmos juntos qual é a missão de Cristo, porque se eu descubro a missão de Cristo, telespectador, a minha vida passa a ter sentido. Eu consigo ressignificar a minha vida quando eu entendo qual é o principal objetivo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas.
Aí eu amplio a minha visão do Evangelho, eu amplio a minha visão espiritual, para que eu possa fazer com que a missão de Cristo faça sentido na minha vida e na tua vida. Jesus Cristo, Ele não veio à Terra para nos abençoar. Jesus Cristo, telespectador, a principal missão de Jesus Cristo, quando Ele veio à Terra, é nos transformar. É transformar as nossas vidas, é nos afastar do pecado, é fazer com que a gente enxergue a nossa vida com outros olhos, é fazer com que a gente se desapegue de coisas ruins para que a gente possa se apegar às coisas novas. Então, se você tem buscado prioritariamente, telespectador, as bênçãos de Jesus para a tua vida, eu lamento dizer que a prioridade de Jesus na tua vida é te transformar, é mudar os teus valores, é mudar o teu interior, mudar o teu coração. Porque quando Ele cumpre essa missão, as bênçãos já estão prontas por você. Você não precisa ficar correndo atrás das bênçãos, elas já estão disponíveis para você. Mas sem prioritariamente, inicialmente, transformação na tua vida, sinto muito, telespectador. Não tem lógica, não tem coerência achar que Deus vai nos abençoar se a gente tem áreas que estão erradas nas nossas vidas. Se tem áreas que a gente insiste em manter sobre o nosso controle, sem a permissão de que Deus possa fazer e agir nas mudanças que Ele precisa fazer. Jesus não veio para mudar o teu casamento, telespectador. Sinto muito em dizer isso para você. Eu digo isso com todo o temor que eu tenho para Deus. Se você está precisando de mudança no teu casamento, se você está em crise no teu relacionamento, Jesus não veio para mudar essa situação, não veio para mudar esse cenário. Jesus Cristo veio para mudar o teu coração. Veio para mudar a forma com que você tem vivido o teu relacionamento. Porque a partir dessa transformação que Ele faz e fará dentro de você e dentro do teu cônjuge, o teu casamento será automaticamente transformado. O teu relacionamento vai ser automaticamente mudado. Então você entende isso, telespectador, que prioritariamente a missão de Jesus Cristo não é nos abençoar, mas é nos transformar. Se você tem problema financeiro, telespectador, não adianta, porque Jesus Cristo não veio para te trazer prosperidade. Jesus Cristo talvez veio te fazer reflexão para que talvez a gente seja mais responsável pelas nossas escolhas, em valorizar aquilo que de fato Ele já tem confiado em nossas mãos, agradecer pelo trabalho, pelo dom da vida, agradecer pelo privilégio que nós temos de ter a oportunidade de um trabalho. Quando nós passamos a reconhecer aquilo que Deus já fez e tem feito nas nossas vidas, e aí é uma transformação de visão, de posicionamento, quando nós vivemos isso, aí sim Ele acrescenta algo novo. Às vezes a gente levanta na segunda-feira, puxa, eu vou ter que trabalhar de novo, quer dizer, a gente está amaldiçoando aquilo que Deus colocou para que a gente possa ser abençoado. E se eu não mudo a minha visão em relação ao meu trabalho, ao meu cônjuge, aos meus filhos, à minha própria vida, como é que Deus pode acrescentar coisas novas? Se tudo isso que você tem é coisas que Deus permitiu que você tivesse. É transformação, telespectador, a principal missão de Jesus Cristo. E em Atos 3,19, está escrito assim, Jesus dizendo assim, o apóstolo Paulo dizendo assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então Jesus Cristo veio à Terra para nos converter. Não é converter de religião, telespectador, é nos converter de maus caminhos. Caminhos talvez de teimosia, caminhos talvez de morte, de tristeza, de desânimo, de escolhas erradas. E diz a palavra de Deus assim, arrependei-vos e convertei-vos. Jesus Cristo veio para mudar a nossa vida, telespectador, mudar as nossas escolhas, mudar os nossos valores. Quando Ele consegue realizar essa obra na nossa vida, aí sim nós somos abençoados. E é legítimo você ser próspero, a tua família ser uma família unida. Mas primeiro você tem que passar pela transformação, que é a principal missão de Jesus Cristo. E aí é um caminho difícil. Poucos são aquelas pessoas que decidem, telespectador, deixar Deus trabalhar nas suas vidas. Porque de fato é caminhar na contramão
daquilo que nós fomos criados, daquilo que nós somos ensinados. É um caminho que você tem que lutar todos os dias. Mas você não tem escolha. Ou você caminha pelos caminhos de Deus, ou você insiste em caminhar por esses caminhos que têm trazido dor na tua história. E se é algo que Deus jamais vai interferir, telespectador, é no teu livre-arbítrio. E eu peço para que Deus aquebrante teu coração, para que você tenha um ato de coragem, de fazer escolhas diferentes na tua vida, de que antes de você pedir alguma coisa para Deus, você diga para Deus: Senhor, o Senhor tem liberdade na minha vida. Qual é a área da minha vida que o Senhor precisa corrigir? Jesus Cristo, qual é a área da minha vida que o Senhor precisa transformar? Porque essa é a primeira obra, telespectador, que Jesus precisa fazer na tua vida. Eu falo pela minha própria história. Eu, por um bom tempo, eu tentei ainda insistir com Jesus em querer alcançar coisas que eu queria alcançar sem ter Jesus, e não faz sentido. Às vezes a gente quer usar Jesus, telespectador, como um amuleto, como uma ponte, como um meio para alcançar coisas que nós queremos. Desculpa, não vai funcionar, telespectador. Vai funcionar quando nós abrimos a nossa vida, reconhecemos que a gente tem errado, que a gente tem que abrir mão de coisas que não agradam o coração de Deus e que nós tomamos uma decisão. Falar: Jesus, entra na minha vida, transforma o meu coração, transforma a minha mente, me afasta dos vícios, me afasta das palavras de maldição, me afasta do desânimo, me afasta do pecado, me afasta da falta de perdão. Quando a gente dá a liberdade, telespectador, de Jesus transformar a nossa vida, a começar pelo nosso coração, aí efetivamente as coisas começam a mudar. Mais importante disso tudo, Deus, eu peço que o Senhor transforme a minha vida, que o Senhor mexa com as minhas estruturas, que o Senhor abale as minhas estacas, que o Senhor mexa com a minha base, para que eu possa ser transformado. Esse é o desafio que nós temos, telespectador, ir na contramão do mundo. Você paga alguns preços para ser transformados por Deus, paga sim. Talvez você seja afrontado, talvez as pessoas riem sobre você. Eu sempre digo aqui, a minha própria vida diz, que a gente tem 5 estágios, telespectador, quando a gente decide ser transformado por Jesus. O primeiro estágio, as pessoas vão começar a dizer que você ficou louco, porque você começou a ler a Bíblia, você começou a frequentar o tempo de reflexão. E o segundo estágio, as pessoas se afastam de você, por maldade, por preconceito. O terceiro estágio, as pessoas olham para a tua vida distante e veem que a tua vida melhorou. Que a vida delas é que não estão bem, mas a tua vida está melhorando e melhorando muito. E o quarto estágio, sabe o que acontece, telespectador? Essas pessoas que falaram que você ficou louco, que se distanciaram e que ficaram olhando para a tua vida, no quarto estágio, sabe o que acontece? Elas se reaproximam de você, porque elas querem a vida que você está vivendo. E a quinta e última fase, as pessoas começam a caminhar com você, porque elas têm vontade de viver a tua vida. Elas têm necessidade de ter uma vida de paz, como nós podemos ter quando Jesus Cristo transforma as nossas vidas. Tudo tem um preço na vida, telespectador. Às vezes a gente precisa pagar alguns preços para que a gente seja transformado. Então, em última instância, a principal missão de Jesus, quando Deus decidiu mandar Jesus para a terra, e a principal ordem que Deus estabeleceu para Jesus, disse assim: filho, está vendo aquele rapaz Luciano? A tua principal missão é transformar a vida daquele jovem. É transformar a vida a partir daquele jovem, da sua família, das pessoas que caminham com ele. Mas é essa a tua missão, filho. Para isso você vai ter que pagar o sacrifício de sangue da cruz. Mas a vida, o sacrifício de sangue da cruz é consequência dessa missão principal, que é transformar a vida desse rapaz, é transformar a vida dessa família. E talvez essa mensagem, telespectador, é uma mensagem de Deus para o teu coração. Permita que Deus e Jesus Cristo transforme teu coração, transforme teu interior, transforme a tua família. Deus já sabe aquilo que você está passando, Deus está atento às suas necessidades, Deus está vendo a tua tristeza. Mas antes disso, telespectador, Deus te pede
Abra teu coração. Tome uma decisão, uma escolha, faça uma escolha diferente. Nós estamos reunidos no tempo de reflexão, às terças-feiras, 8 horas da noite, e aos domingos a partir das 10 horas. Nosso programa inédito na televisão, toda quarta-feira, 9 horas da noite. Que você permita que Deus transforme a tua vida, para que de fato aquilo que você tem buscado, de alguma forma seja entregue, especialmente direto do trono de Deus para a tua história. Muito obrigado pelo teu prestígio, obrigado por mais uma vez estar conosco, que você tenha uma semana de transformação, em nome de Jesus.